noite, Tiago. Obrigada por estares aqui connosco para esta conversa. Esta será a penúltima conversa deste ciclo à volta do pensamento sobre os outros futuros. O que é que está para lá desta porta que ainda está fechada, nem sequer está entreaberta. Muito obrigada por teres acedido a este convite. Numa primeira fase para escreveres para esta revista, para esta publicação, e agora para acederes a esta conversa, que é mesmo uma conversa. Partiremos deste texto, mas podemos ir para onde tu quiseres, para onde fizer mais sentido neste momento. Bem, eu acho que tu és subejamente conhecido de todos, sobretudo desta área, mas estava a relembrar um pouco o teu percurso, daquele que eu tenho conhecimento, porque apesar de não termos uma relação próxima, foste uma pessoa e és uma pessoa que eu acompanhei ao longo dos anos, ou seja, aquelas pessoas que, apesar de distantes, acabam por nos tornar familiar, porque lemos o que elas escrevem, porque vamos acompanhando a atividade. E lembro-me desde os tempos do Público, que para mim sempre foram muito marcantes, tudo que escrevia, a acutilância, o olhar atento e as perguntas que colocavas, até à extraordinária obscena, que me lembro que nós comprávamos na oficina, que era uma publicação que nos chegava sempre e que também era assim um porto de abrigo, de leitura, mas acima de tudo de abrigo, de nos lermos. Era maravilhoso, e tenho muitas saudades da Obscena ou de uma outra publicação que possa refletir, que possa ir à procura, até estes tempos mais próximos em que estiveste uma experiência como adjunto do secretário de Estado, penso que era esta a designação do teu cargo, e depois da própria Ministra da Cultura. Bem, tu tens assim, apesar de uma distância curta ainda, tens assim já um olhar profundamente amplo sobre este meio em que trabalhamos, em que vivemos e que respiramos, e se calhar, não sei, mas tu dirás, se calhar é isso que te permite olhar desta forma tão desassombrada para isto. Bom, obrigado, Fátima, pelas palavras e pelo convite, e obrigado à equipa da oficina, projeto com o qual eu tenho um profundo prazer sempre de colaborar, porque sei bem da importância que teve o surgimento de, não apenas da oficina enquanto companhia, mas da oficina enquanto estratégia para mais do que a dinamização de equipamentos culturais em Guimarães, o profundíssimo impacto de transformação na paisagem nacional e da possibilidade de criarmos em conjunto, de facto, nesta comunidade mais ou menos distantes, mas cúmplices todos, contemporâneos todos uns dos outros, criarmos vários centros e podermos saber que existiam sítios onde nos podíamos encontrar através dos espetáculos, com artistas, com públicos e com a identidade, e ajudar a formar a identidade de instituições que são instituições que nos ajudam a nós, cidadãos, pensar. E de alguma maneira, pegar isso com a breve descrição que fizeste do meu percurso, de facto, fosse na crítica e na edição, fosse na programação ou no acompanhamento de políticas culturais, eu tenho a sensação de que fiz sempre a mesma coisa, com diferentes saídas e com diferentes formas de materializar essas saídas. E que é, enfim, tu chamas-lhe desassombro, eu podia lhe chamar inquietação, como o José Mário Branco chamava, não é? Que tem a ver com uma pergunta que, se eu estou a fazer, imagino que não a esteja a fazer sozinho, e que, portanto, as respostas que eu procuro e que procurava nos textos que escrevia e nos espetáculos que ajudei a construir e nas políticas culturais que ajudei a pensar,
São perguntas que querem criar condições para que nós possamos alargar este território onde escolhemos trabalhar, que é um território que tem que ser profundamente, para ser profundamente participado, tem que viver de uma participação que tem que ser profundamente questionada, sob pena de nós repetirmos fórmulas ou então acharmos que estamos a criar novos modelos que são, na verdade, recauchutagens de modelos anteriores. E, portanto, eu tenho sempre muito pudor, quem me conhece dirá sempre que é um falso pudor, ou eu próprio não consigo dizer sem rir, mas que é um pudor de achar que tudo aquilo que eu faço é de facto a mesma coisa, parte do mesmo princípio, tem representações diferentes ou distintas, ou melhor, tem representações complementares, porque o que eu, por exemplo, o desafio que vocês me lançaram para escrever um texto que de alguma maneira tomasse o pulso daquilo que nós poderíamos estar a sentir, é um texto que é um texto que me é profundamente desconfortável, porque eu descobri ao escrever e depois ao ler que era um texto que vivia ainda na dificuldade de saber exatamente o que é que se podia dizer, o que é que era certo poder-se dizer, sob pena de o que quer que se diga, porque vai ficar escrito, vai se tornar qualquer coisa dogmática. E eu tenho aí sim um desassombro muito grande relativamente ao uso da palavra, porque acho que o que quer que se possa escrever e o que quer que se possa programar e o que quer que se possa dizer é sempre uma resposta ao tempo no qual está a ser construído e não deve ser tomado como qualquer coisa de finito. Tem que ser, de facto, um caminho e um processo de transformação, se nós quisermos dar sentido ou continuar a atribuir sentido ou perceber até onde é que se pode alargar o sentido das palavras que utilizamos e sobretudo numa área que tem que se sentir muito segura das palavras que usa para muitas vezes se defender, às vezes de si própria e dos seus, mas de se defender perante outras áreas que são muito mais imediatas, materiais, evidentes, com consequências, essas sim, efêmeras, porque à curta vista, e nós trabalhamos numa área que vive da possibilidade do erro e de, na experimentação, ensaiar novas formas de se ver ativada, relacionada, e pronto, assim para a introdução a isto. Pegando um bocadinho nestas palavras, ou totalmente nestas palavras, quando te referes a este texto, é o texto que escreveste para esta revista, e tu falas do desconforto que ele te causou a escrever e acima de tudo depois a ler, e eu percebo o desconforto, mas eu recebi-o como um texto iluminado, sem sombras, ainda que ele não nos dê as respostas, mas não sei, não estávamos à procura de respostas, mas acima de tudo olhar para este caminho de uma forma mais iluminada, é a palavra que mesmo me vem à cabeça, e por isso te agradeço, porque é uma reflexão tão tocante, porque toca mesmo, toca nos sítios onde devíamos parar, quase como se isto fosse uma peregrinação, e aqueles sítios onde nós devíamos parar, tu vais tocando, tu vais pontuando e vais tocando, e por isso eu recebi mesmo este texto e li-o e reli-o, assim como ainda bem que está escrito, ainda bem que está fixado, ainda bem que o fizeste. Agradeço-te, mas sabes, deixa-me dizer-te, reagir, não sei se me ias fazer uma pergunta, mas deixa-me só dizer uma coisa, que eu escrevi este texto em 2020, ou seja, muitos anos depois de ter começado a escrever sobre espetáculos e sobre as coisas que ficam dos espetáculos que vemos.
E, no entanto, isso que tu acabaste de dizer foi sempre para mim aquilo que eu procurei em cada texto que escrevia, fosse uma crítica, fosse uma conversa que traçasse um perfil de um artista, fosse uma entrevista. Eu achei sempre que se houvesse uma razão para eu escrever, para eu deixar que um texto fosse publicado, era porque eu gostava que o leitor, no início do texto e no início da leitura, estivesse no ponto onde eu fiquei quando terminei o texto. De modo a que o caminho que eu percorri para depois poder fazer esse texto fosse o caminho que eu gostaria que o leitor fizesse para, de alguma maneira, nos encontrarmos num ponto e depois, juntos, podermos progredir, caminhar para um outro texto, para um outro espetáculo, para uma outra reflexão. E, nesse aspecto, se há método ou se há forma de olhar e de, lá está, e de questionar e de querer perguntar se está alguém do outro lado, para mim só faz sentido se o texto for de facto qualquer coisa que se possa aproximar daquilo que foram as razões que me levaram a querer escrever. Muitas vezes estão pré-determinadas. Pode ser um convite como este, num contexto mais alargado, ou pode ser numa publicação diária, como um jornal, em que se tem que responder a uma agenda, mas onde essa forma de visibilidade não deve interferir com o processo de escrita e com o processo de questionamento. É só uma forma, percebes? E, portanto, isso faz com que o texto seja efetivamente vivo, ou se acredite verdadeiramente vivo. Eu tenho... eu, quando escrevo um texto, há duas coisas que acontecem. Eu vou pensando, não consigo cumprir um único prazo, precisamente porque vou trabalhando várias coisas ao mesmo tempo, e depois há um momento, literalmente há um momento do dia que, enfim, isto é uma forma romântica de dizer, há um deadline que se tem que entregar, não é? E diz assim, a coisa tem que sair. Às vezes não sai, às vezes os textos não saem, não é? E muitas vezes o que acontece é que há assim um sobressalto em que diz, mas então é sobre isto, então começa a escrever. E o que acontece é que, como eu tenho uma relação muito descomplexada com as palavras e com os próprios textos, é-me fácil mudar os parágrafos, e gosto muito de ser editado. E gosto que o convite que me fizeram seja depois devolvido com um convite, ok, então vamos construir isto em conjunto. E que as respostas que venham sejam, se calhar isto, se calhar menos aquilo, e não tenho qualquer problema em achar que quem está a ler me está a querer domar o texto, ou está a querer tomar posse do texto. Não, é a mesma coisa que... eu tinha um editor, o Vasco Câmara, no Público, que dizia que era muito fácil editar os meus textos porque existiam sempre 3 ou 4 textos dentro do texto. Portanto, era só escolher aquilo que se queria. E isso agrada muito porque é uma forma de... é o lugar mais próximo que eu consigo estar daquilo que foi o próprio processo de escrita e do próprio processo de pesquisa, e viver esse processo de pesquisa. E este texto é um texto que esteve em pesquisa ao longo de todo 2020, não é? E eu lembro-me de tu dizeres isso, acho que nos primeiros telefonemas, isso deixou-me assim um bocadinho inquieta. Porque aqui, para além da processo de partilha, é como se aquele texto não... Como não? Aquele texto não termina em ti. É a possibilidade de ele continuar. E eu achei isso surpreendente, e achei profundamente inquietante depois a responsabilidade que é passar e trabalhar sobre e eventualmente construir outras possibilidades, e isso é muito inquietante. É por um lado profundamente generoso da tua parte,
Eu sei que pode ser surpreendente, porque eu muitas vezes pareço muito mais dogmático do que o que sou do que aquilo que sou na ficção, mas na realidade... Sim, sim, totalmente. Mas não me tinha nunca me tinha deparado com um autor com que tivesse logo esta premissa, e achei isso absolutamente surpreendente, mas coloca também deste lado, não do meu diretamente, mas do outro lado, uma enorme responsabilidade. E lembras-te de eu te ter dito que só aceitava com uma condição, que era ser verdadeiramente editado. Lembro perfeitamente, e por isso é que fiquei tão inquieta. Porque achava que não fazia sentido na altura, quando tu me disseste, não tinha pensado sobre o assunto, depois percebi porque é que fazia tanto sentido para ti, e continua-me a deixar inquieta, na verdade. Diz-me uma coisa, tu começas este texto por Bachelard, foi uma descoberta nestes últimos tempos? Foi absolutamente. E foi absolutamente. Eu descobri em 2020, não foi bem em 2020, foi em 2019, segunda parte de 2019. Eu tirei a carta de condução há muito pouco tempo. Falhei várias vezes no exame de código e no exame de condução e, portanto, comecei e agora ando muito de carro e arranjo todas as desculpas para ir de carro para todo lado. Eu sei que é muito pouco correto, mas ainda estou naquela fase do enamoramento em que ainda não me cansei. E descobri, nas viagens que fazia, descobri os podcasts, não é descobrir os podcasts, porque eu não me sei orientar bem. Descobri uma coisa extraordinária, um programa absolutamente extraordinário, na France Culture, chamado Les Chemins de la Philosophie, que é um programa semanal, portanto 5 sessões por semana, uma por dia, de 1 hora, em que convidam pessoas para refletir sobre as mais diferentes temáticas, não só sobre filosofia, mas filosoficamente, pensando um conjunto de áreas. E para lá das várias séries dedicadas a realizadores de cinema, a autores, a romancistas, à arquitetura, enfim, de repente começo a ouvir falar deste autor, e isto cruza-se com, aí sim, em 2020, eu ter finalmente, após três crenças que ia fazer e 3 desistências, ter finalmente assumido que tinha que ser em 2020, aproveitar a pandemia e fazer finalmente o doutoramento, e portanto cruzaram-se estas duas possibilidades de, dentro de um carro, começar a ouvir sobre filosofia. E porque eu estava precisamente, uma das cadeiras que eu estava a fazer era estética e percepção, e portanto sobre questões que me preocuparam sempre muito, é como porque é que as pessoas acham, porque é que os espectadores acham que aquilo não é para elas, porque é que não compreenderam e têm medo de achar que só há uma resposta, e portanto que o teu trabalho enquanto crítico, enquanto programador, enquanto mediador, é sempre ter que dizer às pessoas que não têm medo de pensar e de que não há respostas erradas, e que errados estarão aqueles que querem que as coisas sejam vistas de uma só maneira. Exato. E portanto que os textos que se escreve sejam textos que só podem significar uma coisa, e que têm que ser apenas e só textos que abrem portas para que depois cada um possa ir à procura das suas e possa construir as suas referências. E, sobretudo, não tendo sido espectador de um determinado espetáculo, por N razões, muitas delas de ordem prática, porque não se vive na mesma cidade, ou não se tem condições financeiras para se ir ver, e portanto isso depois é toda uma outra conversa sobre o que é que foi ter sido espectador em 2020, que é sobre isso que é o texto. Exato. Eu começar a perceber que existiam formas de pensar sobre o contemporâneo que era mais fácil, era mais tranquilizador se nós fôssemos à procura de exemplos como os de Bachelard,
que nos chamam a atenção para os termos que nós utilizamos para falar das coisas. Porque é que nós falamos de espaço, porque é que nós falamos de tempo, porque é que nós falamos de presença, porque é que nós falamos de construção, porque é que nós nos sentimos bem em determinados espaços e porque é que nós transferimos determinado vocabulário de uma área para outra, porque é que nós temos que ter algum cuidado no uso desse vocabulário, sob pena de o desvirtuar e sob pena de mal interpretar. E, portanto, a descoberta do Bachelard foi uma descoberta, enfim, deslumbrada e, obviamente, ignorante em tudo o que de feliz tem essa ignorância, que é poder aprender e saber que aquilo que eu estou a ouvir hoje é mais, vou utilizar um palavrão, mas é mais útil, porque eu consigo integrar e traduzir, porque o posso aplicar em diferentes contextos. E, portanto, em 2020, nas várias coisas que eu fiz em 2020, é possível encontrar a influência bachelardiana e numa coisa que me pareceu absolutamente extemporânea até ao convite para este texto, que é porque é que nós achamos que os teatros são sítios onde nós nos sentimos em casa? E porque é que as pessoas com quem nós trabalhamos, direta ou indiretamente, e como tu dizias no início, nós não temos uma relação de proximidade, mas sentimos-nos cúmplices e contemporâneos e, portanto, parte de uma mesma família, porque é que nós achamos que porque é que nós escolhemos confiar nestas pessoas? Porque é que nós passamos por cima de um conjunto de detalhes que nos poderiam levar a selecionar de forma muito mais fina e acreditamos que é com estas pessoas, nestes sítios e desta forma, que iremos sobreviver em conjunto. E, portanto, tudo isto tendo-nos sido retirado, como é que nós conseguimos ainda assim encontrar pontos de referência que são pontos de referência que nos confortam. E o Bachelard trouxe a possibilidade, para mais porque é uma escrita feita no entreguerras e numa França ocupada, e portanto onde as coisas de facto são sérias e onde o desconhecimento não é comparável com a situação na qual nós vivemos hoje. Sim, é não é? E, portanto, daí o perigo de se utilizarem expressões e isso ensinou-me a Judith Butler numa conversa que tive com ela, onde ela me disse, a dada altura, que havia que saiu na Obscena, precisamente, e que ela disse-me a dada altura, eu acho que você não está a perceber aquilo que eu lhe estou a dizer. Por isso há aqui duas hipóteses. Ou esta conversa termina agora, e está tudo bem, você tem a entrevista e eu cumpri o meu papel, ou nós começamos do início para que eu lhe possa explicar porque é que eu estou a utilizar determinadas palavras e você não pode utilizar as mesmas palavras para me questionar sobre elas. E foi absolutamente revelador, porque tinha que ver com o uso de terminologia de guerra o uso de terminologia teatral para falar de contextos de guerra. Por exemplo, uma expressão como cenário de guerra. Sim. Ou as personagens, não é? Ou os protagonistas desta história. Sim. E o modo como através de processos de ficcionalização, nós nos afastamos da realidade e, portanto, desconsideramos o papel que temos a desempenhar na não repetição dessa mesma história. E, para mim, ler 2020 a partir da ausência de espaços como aqueles onde nós nos habituámos a viver, confronta-nos com aquilo que são os nossos dias que já não estão organizados de acordo com os horários dos espetáculos, os horários dos ensaios, ou esta coisa magnífica que é que qualquer espectador tem, e não precisa de ser profissional, qualquer espectador tem, de saber que se for ver qualquer coisa naquele sítio, encontrará alguém, ou conhecerá, que é o que é mais maravilhoso, conhecerá alguém
E o mais maravilhoso ainda é, mesmo não entrando em contacto direto com alguém, partilhará qualquer coisa com um desconhecido. E agora que chegamos a uma quebra, não é? 2020. Eu estava-te a ouvir falar, aliás, toda agora estas últimas reflexões, a propósito de 2020, nós podemos falar que existiram espectadores em 2020, assim como existiu o teatro, assim como existiram as experiências, a dança, o teatro enquanto espaço físico, mas também imaterial e absolutamente simbólico, não é? Mas depois também as peças, a construção artística. Nós podemos falar disso? Eu acho que não, mas acho que estou um bocadinho sozinho nesta ideia, porque para nos podermos proteger da ausência de terminologia, tivemos todos que acreditar que aquilo que estávamos a fazer e a ver era teatro e dança e espetáculos, mas eu acho que não foi isso que nós estivemos a fazer. Pronto, eu acho que não estás sozinho, podes estar muito pouco acompanhado porque eu estou contigo. Mas eu também, pessoalmente, também me sinto sozinha, porque neste pensamento, é um pensamento que me tem acompanhado durante todo o ano 2020, quase todo o ano 2020 e 21 ainda com um peso maior, porque o tempo vai correndo e o peso vai crescendo, como é óbvio, e também sinto essa solidão neste pensamento que o que está a ser feito, não estando aqui a assumir posições sobre se é interessante ou se é interessante, mas é algo muito distinto, não é? Não somos espectadores. Tu dizes num determinado momento no texto que somos observadores, no limite somos voyeurs. E nós não estamos a ver teatro, estamos a ver uma transmissão, que são coisas muito distintas. E esta confusão nas terminologias, no uso das palavras, isto não causa ainda uma maior confusão, um maior desgaste também para nós todos, mas uma maior confusão em tudo que estamos a viver, em tudo que estamos a fazer? Sim, absolutamente. Eu sempre achei, por exemplo, que a única forma que o setor cultural tinha de explicar ao resto do mundo a sua importância era parar de facto. Era não fazer nada. Não era encontrar soluções que pudessem dar razão àqueles que dizem que é sempre possível fazer. Era parar. Nunca imaginei que chegássemos a essa... que não fosse uma razão política e cidadã que nos levasse a reagir e que, portanto, fosse, no fundo, a história a repetir-se, porque não é a primeira vez que existe uma pandemia. Nós é que nos esquecemos que a história é cíclica, não é? Nunca imaginei foi que nós a fôssemos viver. E por isso percebo que nós não nos tenha sido possível fazer outra coisa que não fingir que era possível continuar. E, portanto, encontrarmos soluções para fazer. Problema, nós não temos essas ferramentas. E não estamos preparados para criar num cotidiano que é feito de fragmentos e que depois nós vamos compondo, abolir completamente essa fragmentação e introduzir dentro daquilo que no fundo se tornou uma coisa absolutamente linear e plácida e sem picos, instrumentos que existem para fazer ativar um conjunto de emoções que não são só emoções estéticas e simbólicas, são também emoções físicas, mas não seja do encontro com desconhecidos. Estar numa sala, ver um espetáculo, nós podemos só escrever sobre aquilo que vimos. Nós podemos só programar o objeto.
E nós podemos, enquanto espectadores, entrar mudos, ver o espetáculo e sair calados e achar que não nos estamos a relacionar com ninguém. Mas escolher ir ver um espetáculo, escolher escrever sobre um espetáculo, escolher programar um espetáculo é excluir um conjunto de coisas. E, portanto, mesmo que nós pensemos que determinada coisa não produziu efeito, não senti nada, ou não me disse nada, está a ajudar-nos a definir um bocadinho melhor aquilo que nós vimos antes e a preparar-nos para aquilo que nós vamos ver a seguir. E, portanto, estar numa sala, que já aconteceu certamente a toda a gente, por exemplo, numa sala de cinema, numa sala de espetáculos é mais difícil, mesmo em contexto de ensaio, porque um ensaio não é um espetáculo, portanto, nós podemos estar numa sala sozinhos a ver um espetáculo, mas não será um espetáculo, não é? Pronto. Coisa que também é diferente quando é de 1 para 1, nós sabemos que é um espetáculo, e tanta coisa está a mudar. Mas já aconteceu certamente a todos, queremos ir ver um filme e de repente não há espectadores e somos os únicos, e a sessão simplesmente pode não ser feita, ou então estamos sozinhos na sala. E a sensação de vazio não é a sensação da sala vazia. Pois não. É a sensação de que não há ninguém com quem partilhar aquilo que nós estamos a viver. Exatamente. E, portanto, nós só somos espectadores se estivermos a assistir a qualquer coisa, possamos esperar qualquer coisa, fazendo aqui um jogo de palavras, porque sabemos que a nossa própria presença física é objeto de observação. E, portanto, se nós estamos em casa a ver determinada coisa, por maior que seja o nosso ecrã, nós não estamos propriamente até porque a relação que nós temos com... Não me acontecerá só a mim, quando estou a ver um espetáculo, estar a olhar para o palco e estar, por exemplo, e a dar-me conta, por exemplo, que existem um conjunto de objetos em cena que ainda não foram utilizados, o que significa que se eu não estiver a gostar do espetáculo, por exemplo, o espetáculo só acabará quando aqueles objetos todos forem utilizados. E, portanto, começarmos a contar o tempo dessa maneira. Eu, por exemplo, sempre achei que os teatros deviam ter um relógio em contagem decrescente para dizer a Ana Teresa de Kersmacher tem um espetáculo assim, com o Steve Reich, chamado Drumming, em que nós vemos Porque imagina o que era nós sabermos, termos uma... Imagina que nós estamos a ver uma tragédia que sabemos que terminará num massacre. E que de repente vemos o relógio e pensamos, mas porquê é que eles não vão mais depressa? Mas porquê é que aquele não vai... Esta tensão... E nós olhamos para um palco e não estamos só a ver os atores. Primeiro estamos a acreditar que aquelas personagens existem. Portanto, temos que passar por cima dos corpos dos atores para vermos aquelas personagens. E depois começamos a ver os projetores, começamos a olhar para o lado, começamos a perceber porque é que eles estão a rir e eu não estou, porque é que eu me estou a rir sozinho e eles não. Não é? Portanto, a experiência física, a experiência coletiva é parte intrínseca da experiência. É um processo quase celebratório em algumas situações. É um objeto celebratório. E, portanto, o que nós fizemos foi, e esse termo que tu usas é muito importante, o que nós fizemos de facto foi celebrar a arte de representar e a arte de continuar a criar ilusões. Mas não fizemos teatro e não fizemos dança e não fomos espectadores de teatro e dança. Fomos observadores de qualquer coisa que existe antes de nós chegarmos. Não é? E isso eu escrevo aqui no texto, que é o teatro tem uma coisa extraordinária que é o teatro e a dança, as artes performativas têm uma coisa extraordinária que é, para existirem têm que desaparecer. Não é? Elas são efêmeras e ainda bem que são efêmeras, porque para nós elas só existem através da evocação. Sim. E são sempre, quando nós dizemos aqueles chavões, todas as noites é diferente, ou porque o público é diferente, ou porque os atores são diferentes, é o porque de facto todos os dias, mesmo quando se repete, se está a fazer uma coisa nova pela primeira vez. Sim, exatamente. E portanto, nós não podemos acreditar que aquilo que estamos a ver... Uma coisa é um filme, que nós conhecemos os códigos. Outra coisa é um espetáculo que, para acontecer, nós precisamos de estar lá. E, se nós não estamos lá para ver, aquilo que nos dão a ver não é um espetáculo. É uma captação. E depois, há uma outra dimensão, que é, lá está, que decorre das condições nas quais tudo isto pode ser feito, que é, de facto...
os equipamentos culturais em Portugal, não sei, não direi todos para não cair numa generalização grosseira, não estavam e não estarão ainda, mas estão a trabalhar capacitados para promover uma experiência de visionamento íntegra, que não seja uma experiência de as câmaras estavam lá para ver aquilo que vocês não podem ver. E, portanto, isto tem consequências no desenho de luz, na sonoplastia, nos planos que são desenhados para captar determinadas emoções dos atores. Portanto, o esforço imenso que foi feito por todos para nos continuar a permitir dizer que estávamos vivos enquanto espectadores, esta bonita mentira na qual todos nós quisemos participar, eu não estou a dizer que ela não tem importância e que ela não foi importante e que ela não foi essencial para nos manter. Sim. Mas não é teatro, não é dança. E não é de todo. E há uma questão que me assola de alguma forma, e cada vez mais, de uma forma bastante preocupada, que é, ainda falando dos espectadores ou do público, eu não tenho muito bem a noção de como é que isto estará a acontecer nos outros países, mas Portugal, eu percebo isso claramente. Nós vivemos num país em que a produção, a criação artística e o público são patamares distintos, não é? Encontram-se em patamares distintos. E a relação dos teatros e dos espetáculos com os públicos é uma relação frágil, sempre em construção, mas ainda muito frágil, ela é ténue, sempre foi, com picos, mas é um processo ténue. A forma como muitos de nós estamos a trabalhar sobre os dias que estamos a viver, toda esta produção para conteúdos digitais, na relação com os públicos, isto não pode ser mais destrutivo do que construtivo, partindo de uma ideia maravilhosa de nos mantermos vivos, de nos mantermos a fazer, a executar. A premissa inicial não poderia ser melhor, além da forma de reagir, não é? Nós temos que reagir. Mas depois, essa mesma premissa não ser uma premissa profundamente armadilhada, ou o seu resultado ser profundamente armadilhado, que pensando num futuro, não é? Estamos sempre a pensar num futuro, nós estamos a deixar de viver o presente, porque por todos os motivos, e o futuro torna-se mais luminoso de alguma forma. Num futuro mais ou menos próximo, isto ser uma realidade ainda mais dura do que era antes de 20, nesta relação com os públicos, na relação não só dos artistas, dos programadores, dos teatros, das instituições, nas relações que se criam, não é? Na forma como é quebrado e como é substituído de alguma forma. Não estaremos a construir algo que depois vai ser não é o nosso maior inimigo, como é óbvio, mas vai ser um grande problema, uma grande questão que nos vai obrigar a repensar novamente tudo. Sim, eu acho que há aí várias questões que tu levantas, ou vários problemas que tu levantas que criam muitas questões. E que eu acho muito curioso como, de repente, com esta necessidade de sobrevivência que eu substituiria à ideia de obrigatoriedade, portanto, se puder passar para o online, nós nos esquecemos do modo como, apesar de tudo, existiram sempre relações com a imagem que foi sempre complexa. Por exemplo, durante anos, e ainda hoje se continua a falar do uso das novas tecnologias em palco e do uso do vídeo em palco, e nunca foi uma questão porque é que nós tínhamos vídeo e porque é que tínhamos presença, porque lá está,
tínhamos a presença, não é? Podíamos estar a ver o vídeo, mas tínhamos a presença. E pronto, e a maior parte das vezes os espetáculos com vídeo eram sempre um drama, porque o vídeo nunca entrava a horas e havia tecnicamente, mas pronto. O uso da imagem, não é? E o uso da imagem em palco, a presença da imagem para intermediar o nosso acesso a determinados objetivos e discursos artísticos nunca foi tão premente como agora em 2020. Depois também há uma outra dimensão que não é de hoje, a captação e a filmagem de espetáculos para transmissão, por exemplo, em salas de cinema. Nós em Portugal não temos muito essa prática, existem algumas cadeias de cinema que o fazem, eu não tenho os números do sucesso de público que isso tem, já estive já estive nas filas para comprar um bilhete para ir ver um filme, e ao lado de pessoas que estão a comprar bilhetes para irem ver espetáculos, e eu fico sempre a achar porque é que o fazem, mas percebo porque é que o fazem. E depois há uma outra coisa que é a importância que isto tem para públicos que não têm acesso a estes espetáculos. Porque até agora nós poderíamos dizer que fosse para efeitos pedagógicos, fosse para efeitos de contextualização e fosse por razões profissionais, nós podíamos aceder aos DVDs ou aos espetáculos que são colocados no YouTube ou nos vários canais para podermos ver, para podermos partilhar, para podermos dar a conhecer. Não os utilizávamos como único mecanismo para viver. E, no entanto, há públicos que não são, por exemplo, dos equipamentos geridos pela oficina e que até podem estar em Guimarães, mas não podem ir a esses equipamentos e que de repente se tornaram públicos. O que é que acontece? Porque estas pessoas não são espectadoras? Se calhar estas sim são espectadoras, da mesma maneira como nós nos definimos a nós espectadores que temos a prática de ir regularmente ver espetáculos. Nós, eventualmente, não conseguimos fazer a transição e adaptarmos-nos ao espetáculo e ao modo de acesso a esse espetáculo, porque temos vincada, inscrita, presente na nossa memória, no nosso corpo, na nossa memória física, esta ideia de estarmos num determinado espaço, ao lado de determinadas pessoas, para vermos outras, não é? Mas não é isso que faz um espectador, Tiago? Diz? Não é isso que faz um espectador? É um processo. Nós sermos espectadores também é um processo de construção. Absolutamente. Eu percebo e concordo, como é óbvio, há aqui um lado muito bonito, que é poder-se chegar a outras pessoas. Mas e isto é uma opinião pessoal, como é óbvio, eu tenho alguma dificuldade em chamar-lhes público. Sim, claro, exatamente. E, contudo, as questões que se levantam agora se nós não devemos chamar público a estas pessoas que não o eram antes, o que é que nós fazemos com aquilo que lhes demos se chegarmos ao momento em que já não vamos precisar de utilizar o online para mostrar a nossa atividade? Exato. É uma grande questão. Percebes? Porque, de repente, nós alargamos a nossa ideia de família, alargamos a nossa noção de comunidade, tornámos-nos presentes noutros sítios. E, eventualmente... Agora, o problema é que, eventualmente, as ferramentas de mediação e as ferramentas de tradução e as razões, que são razões que assentam neste princípio muito comovente, que é isto tem que desaparecer. E, de repente, com o online e com as transmissões, isto fica tudo. Por exemplo, nós agora chegamos a uma segunda fase, não é? Que é, os teatros já não transmitem gratuitamente. Já solicitam, que eu acho que é uma coisa que nós não podíamos ter feito há um ano. Sim. Porque ainda estávamos e agora se calhar já existem condições, e se calhar o que é que vai acontecer? Nas próximas temporadas, os contratos vão poder permitir ter condições para, na eventualidade de não ser possível, se poder fazer transmissão. Enfim, mas isto já são questões do texto da Vânia, que é muito bom, e portanto que eu não quero entrar, eu estava numa dimensão muito mais poética e muito mais dramatúrgica, ela fala disso muito melhor do que eu.
Eu queria só, a propósito do que tu estavas a falar, da imagem e da condição da necessidade de se definir a própria condição de espectador, há uma frase do Bachelard, precisamente, que diz que as grandes imagens são, ao mesmo tempo, uma história e uma pré-história. Elas são sempre, ao mesmo tempo, lembrança e lenda. Porque nós nunca vivemos a imagem primeiro, ou em primeira instância. Quando estamos a ver uma imagem, nós não a estamos a ver. Nós estamos a projetar nela aquilo que dela esperamos e, portanto, a ideia, nós só podemos viver com as captações e as transmissões de espetáculos porque queríamos que estas imagens fossem os espetáculos que nós não pudemos ver. E foi por isso que nós acreditámos que aquilo que estávamos a ver eram espetáculos. E foi por isso que nós nos permitimos chamar espectadores, mesmo que tenhamos sido voyeurs. Sim. Diz. Não, desculpa, termina, por favor. Eu fiquei a pensar no modo como tudo isto pode participar de uma outra relação, não apenas com os objetos artísticos, mas com o papel que nós queremos que eles desempenhem no nosso dia-a-dia e no modo como queremos que eles se constituam como referências. E pergunto-me, inclusivamente, se é possível considerar que a experiência pela qual nós estamos a passar, que é também uma experiência onde nós aprendemos a olhar para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam, aqueles que puderam ainda assim partilhar os seus espaços com outros, se de repente não eram esses objetos que nós vimos no ecrã de televisão ou no ecrã de computador a realidade da ficção que nós estávamos a viver. E do papel que nós estivemos permanentemente a representar, para depois podermos dizer: eu preciso fazer uma pausa preciso fazer uma pausa na minha ficção, porque isto que eu estou a viver não é a realidade, a minha realidade não passa por estar o dia inteiro em casa, ter reuniões online, encomendar tudo online e o meu horizonte estar limitado, não é? É, de repente, aquela janela, aquela mínima janela que nem é tridimensional, é completamente plana, não existe nada aqui atrás do ecrã para o qual eu estou a falar, como existe, e isso eu falo aqui no texto, né, como existe na profundidade de campo de um palco em que nós sabemos que atrás daquela parede há mais mundo. Sim. Há a realidade que permite transformar esta ficção que eu estou a ver em realidade. Atrás do meu ecrã não existe nada. Não existe nem ficção, nem realidade. Portanto, aquilo que eu estou a ver não pode ser real. Estamos a viver cada vez num mundo mais bidimensional, não é? A bidimensionalidade está quase a tomar conta desta realidade diária. Sim, e curiosamente os espetáculos que nós vimos online é que eram a tridimensionalidade que nós precisávamos, sendo eles próprios bidimensionais. E portanto havia aqui uma transferência, não é, de corporalidade entre a realidade que eu sou e a realidade que eu agora não consigo mais ser e, portanto, vou transferir para o ecrã. Portanto, assumir que a solução para um conjunto de novas relações com outros públicos passa por filmar todos os espetáculos convenientemente, colocá-los online, e isso basta no alargamento de públicos ou no alargamento da definição de teatro, vai bater numa questão que tu levantas que é muito séria, que é não nos podemos continuar a chamar espectadores, tem que ser outra coisa, não é? Porque a experiência deles é diferente e a nossa experiência também é diferente. O que é que vai acontecer quando nós pudermos estar novamente para além da celebração que possamos fazer? Mas o que é que vai acontecer quando nós pudermos estar numa sala sem regras? Sendo que nós nunca estamos numa sala sem regras.
O que também é muito curioso. Mas passámos foi a dizer que agora tínhamos regras para estar, mas nós sempre tivemos regras. Mas o que acontece quando nós não tivermos estas regras? Em que é que nós vamos acreditar? Aquilo que nós estamos a ver em palco vai ser mais importante do que a experiência física, celebratória, de podermos estar a viver sem regras? É a ficção no palco mais importante do que a realidade que nós estamos a viver no momento em que a pudermos viver completamente livres? Bastar-nos-á essa ficção? Acreditaremos nela? Que espécie de exercício de suspensão da descrença é que nós temos que fazer e a que se tem que prestar os espetáculos para nos fazerem acreditar mais do que a realidade, que é agora sim, tal como nós sempre achámos que os espetáculos eram, muito mais livres do que aquilo que nós alguma vez fomos. Porque nesse momento, quem vai ter regras para se comportar, para saber o que dizer, para acautelar consequências, é o que se vai estar a passar em palco. Percebes? Percebo perfeitamente. Deixa-me colocar-te uma questão que eu tenho pensado bastante entre Zooms, que passou a ser a nossa prática diária, não é? Tenho tentado refletir bastante sobre isto e pensar, que é, nós vivemos neste setor da cultura, na sua perspectiva mais alargada, mais abrangente, nós vivemos sempre assim em urgência, não é? Nós nem conhecemos outra forma de estar. Inventamos urgências para justificar uma série de coisas, porque se calhar também ajudava a fazermos as coisas. Exatamente. E sempre muito no limite de tudo. São os financiamentos, são as políticas, ou a ausência as políticas culturais, a ausência de políticas culturais, a ausência de propostas, as propostas, a ausência de propostas. Nós vivemos sempre muito no limite. Uhum. E este tempo que nos foi imposto, porque na verdade nós não estamos a fazer escolhas, não é? Nós deixámos de fazer escolhas já há bastante tempo, e mais do que nunca não estamos mesmo de todo a fazer escolhas. Estamos a reagir no imediato às escolhas que foram assumidas para nós. Este tempo, eu sei que isto é muito difícil, como é óbvio, é quase uma utopia, porque a realidade às vezes é quase sempre tramada, mas este tempo não poderá corresponder a uma oportunidade perdida, o facto de nós não termos utilizado para, se calhar parar é demasiado forte, mas para desacelerar, para quase, eu assumo mesmo o parar. Sim. Não sim. É uma... que não vai acontecer. E diversificar também, eu acho que no limite eu acharia mais importante que nós fizéssemos menos espetáculos e mais encontros, que produzíssemos menos imagens e analisássemos melhor aquelas que já temos, para percebermos como é que podemos fazer um reboot que seja comportável. Porque há, inevitavelmente, e bem, nos teatros que foram sérios, como a Oficina foi, como alguns foram, e felizmente foi graças à seriedade e à ética de muitos teatros que foi possível prever juridicamente aquilo que não havia sido acautelado. E assim se vê também a força não exatamente a força, eu não diria a força do setor, mas se vê a força ética de algumas pessoas à frente de instituições que não se escondem atrás, lá está, de uma nomenclatura e de uma inimputabilidade. Sim. E, portanto, a responsabilidade não é só... Porque esta coisa toda da abertura e do acesso, não sei o quê, é tudo feito na ótica do utilizador, não é? Para utilizar uma expressão informática, é sempre na ótica do consumidor, como se enfim, fosse só juntar água e as coisas aparecem feitas, não é? Eu acho absolutamente que nós deveríamos desacelerar porque, por exemplo, o que aconteceu, precisamente por causa destas condições contratuais, é que há vários espetáculos que legitimamente tiveram que ser transferidos para agora um novo calendário, não é? E, portanto, as promessas feitas a terceiros
sobre eventuais possibilidades de programação, ficaram também elas suspensas. E, portanto, isto é uma cadeia que, não é, que enfim, custará a normalizar. E, portanto, perder-se-ão urgências, perder-se-ão oportunidades, mas se calhar ganhar-se-á a possibilidade de perceber se era efetivamente de urgência ou se de uma comichão que é um tique nervoso que nós temos na criação e na produção cultural, que achamos que temos de estar sempre a produzir, sempre a fazer, sempre não é? Nesse aspecto, escrever é uma coisa muito boa, porque eu posso ir buscar coisas anteriores e, para mim, saber que aquilo que estou a fazer é uma continuação do que fiz antes, não é? Enfim, há quem se autoplagie. Eu, como tenho uma relação muito, muito desapegada com os textos, muitas vezes fico surpreendido com aquilo que escrevi e penso mas, às vezes não me reconheço, dois fico a pensar que não sei como é que cheguei ali, não é? E portanto posso fazer a mesma coisa porque já não me lembro como é que... E essa desaceleração que tu falas, eu acho que provavelmente devia ser a palavra-chave das programações das próximas 2 temporadas, porque já foi tanta coisa pensada e produzida. Sim. Que agora, de repente, não se pode abrir, não é? Não se pode agora abrir as comportas da barragem e lançar completamente tudo sob pena de alagarmos os terrenos e queimarmos todo o cultivo que paulatinamente se foi desenhando como uma estratégia para produzir consequência. E, portanto, o grande desafio, eu não sou programador numa instituição, portanto, sou generosamente convidado para pensar e, portanto, por quem acha que faz sentido problematizar e fazer aquilo que o Miguel Honrado diz que eu sou muito bom a fazer, que é terrorismo intelectual, que é lançar umas bombas e, portanto... Olha, precisamos destes terroristas, precisamos. E, portanto, se calhar o desacelerar ser a forma mais elegante que nós temos de perceber se estávamos completamente certos ao termos feito aquelas escolhas ou termos iniciado o processo de escolha, mas não termos olhado para o lado e percebido que se calhar é possível aglutinar determinadas coisas, calendarizar de outra maneira, programar de uma outra maneira e perguntar já não só aos artistas, mas muito aos públicos, e aí sim, aos públicos online e offline, se tiveram tempo de perceber aquilo que eram as intenções perceber não no sentido de que elas lhes foram traduzidas, mas é de perceber se aquilo lhes foi importante de alguma maneira, não é? Aquilo que estava a ser apresentado. De alguma forma, é como esta desaceleração num futuro próximo que tu agora referiste e que faz todo o sentido, e que, apesar de eu sentir que nós estamos a fazer o percurso inverso, de uma forma mais global, mas esta desaceleração se calhar era a melhor forma de nós nos cumprirmos, não é? Tal como um livro só se cumpre, na minha perspectiva, não só, mas na minha também, quando é lido, e o teatro cumpre-se quando está alguém do outro lado. A desaceleração era a melhor forma de nós cumprirmos, porque não é possível, pelo menos na sua plenitude, esta urgência em permanência de produção, de criação, de apresentação e depois ter do outro lado os públicos que fazem cumprir tudo isto, não é? Sim, sob pena de estarmos a fazer permanentes provas de vida. Exatamente. Eu percebo que os compromissos que foram assumidos têm que ser cumpridos, e bem. Claro. E também percebo que as expectativas de outros devam ser acolhidas. E percebo ainda mais o pânico do vazio, de repente ter 2 semanas sem nada a acontecer num palco, não é? Porque está sempre muita coisa a acontecer, mas a questão está mais em saber como é que nós tornamos visível todo um trabalho que até agora não era colocado em primazia, não era prioritário, e que passou a ser
até como forma de encontro e de ligarmos uns aos outros, não é? E, portanto, se calhar são mais importantes os regressos de fóruns, de encontros, de clubes de leitura, de clubes de espectador, de tempo de debate, de percepção, e menos de apresentação e de aceleração. É claro que os próximos anos não vão ser fáceis por causa de tudo isto, mas também porque nós, enfim, vivemos em contextos e em ciclos eleitorais que carecem de exposição e que carecem de provas de vida, não é? E de mostrar... E vivemos acossados que, se não nos mostrarmos, sentimos-nos culpados, parece que não estamos a fazer. Eu não tenho a certeza se nós não estaremos todos a dizer a mesma coisa e ninguém dá um murro na mesa e diz assim: meus amigos, nós estamos todos a dizer a mesma coisa, portanto vamos lá. Durante 2020 eu fiz uma outra coisa, para além de descobrir o bachelar, andar de carro às voltas na cidade num passeio higiênico e fazer as cadeiras de doutoramento. Comecei a fazer uma coisa que se dizia que é ótima para se fazer nestas alturas, que é pus-me a ler o Proust também pela primeira vez. E, portanto, li o Em Busca do Tempo Perdido do princípio ao fim. Sim, do princípio ao fim. Mas criei uma camisa de forças para me obrigar a isso, não é? Portanto, comecei no dia 1 de janeiro e todos os dias... Então fiz o seguinte, decidi dividir o número de páginas da edição francesa pelo número de dias do ano e, portanto, cheguei a uma média de 11 páginas e depois descobri que, apesar de falar francês e ler em francês e de pensar em francês e de ter trabalhado em Paris e não sei o quê, que, enfim, ler Proust em francês. Pronto. E portanto, outro grau de dificuldade. Não, sim, é muito. Depois não é, depois entra a gente da mecânica, não é, mas bom, achei que não era uma boa ideia. Então decidi pegar na tradução que a Relógio d'Água editou, do Pedro Taman. Sim. Tinha sido feito há alguns anos já, e agora havia uma nova reedição em capas moles, mais leves e mais. E portanto decidi ler. Problema, a mancha gráfica da edição portuguesa é maior do que a mancha francesa, e portanto são menos páginas. Mas eu decidi manter nessas coisas, todos os dias lia 11 páginas, a não ser que o capítulo terminasse tipo 2 páginas a seguir, e portanto lia mais esse bocado, ou o volume estava a acabar, e portanto, pronto, para a coisa bater ali um bocadinho certa. E, portanto, fiz isto para chegar onde? Porque eu fui vítima, estamos aqui há uma hora a conversar sobre estas coisas todas, e da recusa, e da exclusão, e não sei o quê, mas eu fui carrasco de mim mesmo, porque decidi, a dada altura, já tínhamos entrado na pandemia, portanto, eu lia todos os dias 11 páginas, e para provar a mim próprio que havia lido, e para não me esquecer, e para me obrigar a continuar a ler, todos os dias tirava uma fotografia de um excerto do texto, que tinha lido essas 11 páginas, e publicava esse excerto no Instagram, num hashtag chamado 365Proust. É claro que esta coisa da desaceleração também era ótimo se nós ligássemos, não tivéssemos sempre a fazer várias coisas ao mesmo tempo e tivéssemos a falar ao telefone. Eu já vi aqui os e-mails a cair e de vez em quando eu estou a olhar para baixo, portanto, já afastei aqui para não responder. Portanto, mas obrigava-me a essa coisa, não é? E depois já tínhamos entrado no confinamento e decidi que isto era uma coisa muito... Sim, já estaríamos para aí em final de março, quase. E isto começou a pesar, não é? E, portanto, decidi fazer... comecei a ler em voz alta. Para as plantas que tenho ali no canto. E de repente... pensei, vou experimentar ler em direto no Instagram. Que era uma coisa que eu via que as pessoas faziam, não é? Toda a gente depois começou a ler poemas e a tocar guitarra. Eu não sei tocar guitarra,
Mal consegui tirar a carta, quanto mais tocar guitarra. E, portanto, não sabendo eu tocar guitarra, não sabendo eu fazer pão, e não tendo qualquer capacidade para fazer doces, tive que me dedicar então a ler o Proust e pus-me a ler online. Ligava a câmara às 10 da noite e lia 11 páginas. E de repente percebi uma coisa que qualquer ator no primeiro ano aprende tipo, na primeira semana. Que é o tempo que tu demoras a ler é um tempo físico e é um tempo a que tu te obrigas, do ponto de vista um compromisso corpóreo, que é distinto de tu leres, pegas num livro e depois podes interromper e depois voltas e depois vais atrás. E, portanto, eu de repente comecei a ler em voz alta aquelas páginas e havia uma espécie de transformação física, porque eu chegava esgotado. Depois comecei a aprender que tinha que ter um copo de água, depois se calhar tinha que ter uma garrafa de água, depois precisava de um copo de vinho, e tanta coisa foi... Bem, isto para dizer o seguinte, que o modo como esta relação temporal com a imagem e com a palavra e com a ideia de isto poder ser uma forma não de espetáculo, mas de entender porque é que era importante nós termos o que ver e termos a possibilidade de, ao assistir, nos sentirmos menos sozinhos, vindo de um feedback que eu tinha de pessoas que não me seguiam propriamente, mas que apareciam e que enviavam mensagens e que estavam ali o tempo todo e não diziam nada, mas que foram passando e que entravam. Eu não fazia grandes anúncios, eu começava a ler e depois, quando eu chegava àquelas 11 páginas, acabava o parágrafo e, portanto, eu desligava a câmara. E isto foi uma forma de perceber também, para chegar à ideia de desaceleração, perceber também que nós precisamos de demorar a fazer as coisas. Precisamos de encontrar temporalidades que sejam um compromisso, mas que tenham um fim, de modo a nós darmos um sentido àquilo que estamos a fazer. E o problema desta nossa relação com o performativo através do online é que nós não temos essa dimensão de temporalidade. Nós, quando vamos ver um espetáculo, sabemos que deveríamos saber que o espetáculo começa no momento em que escolhemos ir ver, na decisão que fizemos de jantar ou não jantar antes. Por isso é que é ótimo que os espetáculos sejam ao final da tarde, que nos permite, sobretudo em Guimarães, em que a pessoa às vezes não consegue encontrar o que jantar, os espetáculos começam às 10 da noite. Mas... Já mudámos. Não, mas lá está. Tem um restaurante, o que é ótimo. A pessoa pode ir jantar antes e depois... Pronto, era uma coisa que eu gostava muito no Vila Flor, é que, de facto, a coisa estava toda pensada para nós podermos... Lá está, a experiência. Mas o que acontece é que haver uma obrigatoriedade e saber que eu ia chegar ao fim deste processo permitia-me lidar melhor com essa reflexão sobre o que fazer com o próprio tempo. E a ideia de tu poderes ter, de repente, já não a escolha, que é vou a este teatro e não vou àquele, quando vives numa cidade com várias opções, ou vou ver este espetáculo e não vou ver aquele, mas poderes fazer aquilo que é uma coisa horrível que os canais de streaming têm, que é binge-watching, não é? Poderes ver uma série completa, poderes fazer isso com espetáculos e poderes saltar do Vila Flor para o Loutano, para o Viriato, para o São João, para o Rivoli, para o São Luís, no mesmo dia ou no mesmo fim de semana, não numa lógica de festival, onde isso deve acontecer e tu deves ficar atordoado, porque os festivais devem ser isso, tu deves ver, ficar dormente. É isso. Porque saltas de um espetáculo para o outro, porque a experiência de um festival também é isso. É exatamente isso. A ideia de tu poderes viver com a possibilidade de saltar de espetáculo em espetáculo, só porque te dão essa possibilidade, e só porque os teatros estão todos a competir agora numa mesma bolha para ver quais é que conseguem criar mais justificativos para trabalharem
e não perderem a oportunidade de marcar o seu território é uma coisa tão perversa e tão transformadora, nem é transformadora, é tão trituradora daquilo que deve ser o tempo que um espetáculo tem que ter. E que, por exemplo, nos meses em que nós ainda podíamos, mesmo durante a pandemia, ir ver um espetáculo em sala, mas acabava o espetáculo tudo para fora, como se fosse... Como se a tua presença ali não fosse desejada. Eu falo sobre isso no texto, né, que é, não te querem ali. E a razão pela qual não te querem ali é completamente defensável, não é isso que eu estou a dizer. Não é a experiência teatral. Portanto, não é a mesma coisa. E, portanto, quando tu falas em parar, e eu falava em parar, tem também a ver com isso. As condições não são só as condições de abertura que permitem o regresso às salas. É que permitam o regresso à experiência coletiva. Mais do que isso, exatamente. Nós estamos, a maior parte dos teatros está efetivamente a fazer isso que tu acabaste de dizer. Nós não estamos a fazer por opção, e é uma opção que foi amplamente discutida entre nós, uns com mais certezas do que outros. Eu tinha muitas certezas, se calhar era da pessoa que tinha mais certezas, e na verdade chega ao dia de hoje, e tenho mais certezas ainda que é uma opção com que eu não é me sentir-me confortável, é eu sentir-me que de uma forma muito honesta com ela. Mais do que o conforto da opção, é a honestidade da opção, mas como é óbvio, todas elas são válidas e todas elas fazem sentido, ou poderão fazer sentido, mas nós efetivamente na oficina, tanto Vila Flor como todos os restantes equipamentos, optámos por não o fazer. Estamos a fazer isto, estamos a conversar com pessoas, porque precisamos disto, e este tempo pode ser, ainda que desta forma que para mim é muito desconfortável, que é em frente a uma câmara, mas este tempo pode ser o tempo disto. Se puder ser o tempo de alguma coisa, então que seja o tempo disto. Sim. Tiago, a nossa conversa já vai assim bem longa, podia ser muito mais longa, não é? Mas quando estamos a falar destes suportes digitais... Mas eu avisei, tu tinhas dito que ia ser uma coisa curta e eu disse, olha, atenção que eu não sei fazer mais pequeno. Pronto, mas eu disse tudo ok. Sim, mas agradeço de coração, foi mesmo bom estar aqui a conversar contigo, e a forma como realmente o nosso pensamento se cruza, foi maravilhoso. Obrigada pela tua reflexão, obrigada mais do que as respostas que deste, os caminhos que apontaste, porque apontaste verdadeiramente caminhos, pelo menos para serem refletidos. Obrigado eu e obrigado também por não cederem a uma espécie de febre de produção que na verdade tem acompanhado tem sido uma reflexão que tem acompanhado o vosso trabalho ao longo de anos, e que precisamente num enclave tão particular como é o vosso, é fundamental de repente não se transformarem naquilo que nunca foram. E por isso eu fico muito sensibilizado por vocês trabalharem em conjunto, porque percebe-se que é uma equipa que de facto as coisas são pensadas no seu todo, e são pouquíssimos os exemplos que assim o fazem. Quero muito agradecer-vos terem-me permitido fazer parte por um bocadinho desta vossa vontade de continuarmos juntos. Obrigada, espero ver-te em breve em Guimarães ou em outro sítio qualquer, tudo menos numa plataforma digital. Menos virtual, exatamente. Até breve, Tiago. Obrigado, Fátima. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada.